Olá, eu sou a Nésia Lima, sua professora de arte. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre arte românica, que está dentro do conteúdo de arte medieval, ok? Arte na Idade Média, que pertence aos alunos aos assuntos do segundo ano, ok? Seguindo, para os cidadãos, né, a catedral ela representava um símbolo, né, da unidade comunal, um ponto de referência em torno do qual se encontravam as novas forças sociais e econômicas. Que é o seguinte, o eixo da sociedade medieval era a igreja, e a catedral, como basicamente a principal igreja, né, de uma cidade ou de uma localidade, ela tinha essa forte influência, tá, sobre a população em geral. Inclusive, como a gente já conversou na última aula sobre o bizantino, sobre a arte bizantina, muitas das características da arte medieval elas tinham o intuito de serem instrutivas. Estamos falando de uma sociedade que ela não tinha um certo conhecimento de língua, de literatura. A maioria das pessoas, tá? Inclusive até os próprios nobres, as pessoas ricas da sociedade, eram analfabetas ou semi-analfabetas. Então, basicamente, o que elas aprendiam era com base no que a igreja passava para elas. E o que a igreja passava estava basicamente desenhado, escrito, esculpido, né, nas colunas, nas paredes. Então, a arte medieval, ela tinha esse intuito de instruir, ok, a população. E quais eram os conhecimentos que eram repassados? Os conhecimentos cristãos, os conhecimentos bíblicos, as histórias bíblicas, porque para eles era o que interessava, ok? Beleza? Então, continuando. Inclusive, a gente vê esse tímpano aqui, né? Bem detalhado, bem cheio de personagens da cultura cristã católica, referentes a alguma passagem bíblica, né? A cruz sempre presente, a figura da divindade mais central, a figura de Deus ou de Cristo, anjos, animais descritos na Bíblia. Então, isso vai ser muito referente, tá? A arte românica, ok? Inclusive, o termo românico são definidos por tipos de manifestações, né, artísticas na Europa que ficaram mais evidentes, mais fortes no século XI ao século XII, século XII. E o próprio nome, né, indica que esse estilo ele foi criado em plena Idade Média, mas ele vai descender, tá, do estilo romano, da Roma antiga, da Roma da antiguidade. Então, alguns elementos da arquitetura, tá, vão ser referência desse período dessa Roma antiga. Embora que as suas características absolutamente diferentes próprias, tipo assim. Uma coisa era a concepção da Roma antiga acerca da religiosidade, outra coisa é a concepção medieval. Mesmo com essas diferenças, a Idade Média ela vai ter algumas características próprias, tá? E observou-se, né, um fenômeno semelhante, tá, na época em relação a diversos idiomas europeus, ok? Nessa configuração, tá, dessa formação de nações que estão começando a surgir. Porque o século XI e XII é aquele século meio da Idade Média. Porque a partir do século XIII e XIV, a Idade Média passa por uma certa transformação social. As cidades começam a ser muito mais evidentes do que o ambiente rural. Então, a própria formação dos estados nacionais já estava começando a aparecer por aí. A questão da própria linguagem, entende? Da língua, a diferença do português para o espanhol, para o francês, para o inglês, então, para o italiano. Essas definições, que hoje é tão mais fácil para nós, começou a se configurar a partir desse período, ok? Então, a gente está vendo a Europa que está passando por transformações contínuas, ok? A gente sempre pensa que a Idade Média é um momento muito estático da arte, da história da arte ou da história mundial, mas não, ela passa por transfigurações, por modificações também, tá? Então, seguindo, aqui tem um exemplo bem sutil, tá? De arte românica,
porque ela tem algumas características, como a presença do tímpano, que é essa área que a gente já viu na primeira imagem. Essa área aqui, tá? Isso aqui a gente vai chamar de arcos, tá? É o arco pleno. Então, são elementos característicos da arquitetura românica. A presença também de colunas que tem uma referência à Roma antiga e principalmente os seus capitéis, que é a parte superior da coluna, tá? Capitel vem do conceito de cabeça, capital, tá? A capital de um estado, a capital de uma cidade é a cabeça do estado. Então, o capitel, né, vindo da mesma origem da palavra, quer dizer cabeça da coluna, é a parte superior da coluna. Também vai ter uma referência, tá, à arte romana, mas ela vai possuir outro tipo de ornamentação, tá? Essa é a abadia de Saint-Pierre, ok? Que fica na França. Uma coisa importante, na arte românica, né, a forma artística que vai predominar é a arquitetura. E é o nosso foco quando a gente trabalha Idade Média, é principalmente a arquitetura, tá? E a pintura, a escultura e as outras artes que a gente chama de artes decorativas, né? Artes que servem simplesmente para deixar o ambiente mais bonito, mais agradável, decorar, preencher espaços, elas são subordinadas à arquitetura. E a catedral, né? E isso, a arquitetura, principalmente a catedral. E a função, querendo ou não, é além de embelezar, mas enriquecer. Enriquecer nesse conceito, nessa ideia, né, intelectual falando do conhecimento sobre as passagens e as memórias e o que está escrito nos livros sagrados, que é o livro da Bíblia, né? As histórias bíblicas colocadas na arquitetura em si, a partir da pintura e da escultura e das decorações, né, da arte decorativa. Um tímpano mais próximo para a gente poder ver como era bem estruturado, bem feito, bem detalhado e como eles contavam história, né, a partir de elementos, tá, colocados na arquitetura. Eles comunicavam histórias, eles falavam sobre as histórias bíblicas. Tudo que era colocado talvez nas reuniões, né, nos encontros religiosos, na missa, eram repetidos e eram conveccionados em imagem, eram transformados em imagens na arquitetura. Então a gente vê a figura da divindade aqui, acredito que é a divindade Jesus, né? Com sua auréola, inclusive existe se você perceber, tem uma cruz aqui atrás da cabeça dele, o Cristo Jesus, né? O crucificado, né? E aqui acredito, né, que é o momento do juízo final, onde tem os juízes, né, que eles vão conversando sobre quem vai para o céu, quem vai ficar no inferno, essas coisas que existem no Apocalipse que eu desconheço um pouco, mas quem é craque, tá, aqui em Bíblia, consegue identificar, tá? Outra coisa importante para a gente entender é que a parte da igreja, a parte plana da igreja houve uma modificação. Quando a gente viu na arte bizantina, existiam igrejas redondas, quadradas. Aqui, o plano, tá, da igreja, ela vai ser uma cruz latina. É esse tipo de cruz aqui. Que é a cruz que a gente está mais acostumado, né, a ver e a conhecer, porque a cruz é um símbolo muito forte no cristianismo por causa da crucificação da divindade principal, que é o Jesus. Então, essa cruz, esse formato de cruz, que é muito comum para a gente, ele é de origem romana. E essa cruz, né, esse formato de cruz, esse plano de cruz, era usado em alguns prédios, tá, na Roma Antiga já, principalmente em prédios políticos. E quando o estilo românico começa a ganhar força, eles começam a estruturar, né, as próximas catedrais com essa base, tá? Então, o plano típico, né, do templo românico é essa cruz latina composta por uma nave. A nave é o lugar que fica as pessoas, tá, para assistir a cerimônia, né? E o eixo, a cruz aqui, o transepto, tá? E o transepto.
O transepto geralmente é o lugar onde o sacerdote pronuncia a reunião religiosa, né? Ou a parte do ritual religioso. Então, esses espaços aqui, ou geralmente são ocupados por salas internas, né? Então, esse é o tipo de plano das igrejas românicas. Outra coisa muito comum nas igrejas românicas, que a gente já viu alguns desses exemplares na arte bizantina, porque a arte bizantina ela tem essa relação, né, com o Ocidente e com o Oriente. Aqui a gente vai estudar mais direitinho o que são os arcos e abóbadas, porque eles são caros, assim, são bem quistos na arquitetura romana. E eles foram adotados na arquitetura românica, tá? Porém, as junções entre eles, né, de certa forma, eles tendiam a alargar, né, as paredes e criar, de certa forma, suportes que poderiam ajudar na sustentação, para solucionar, de certa forma, né, a questão do peso da parede muito grande, muito pesada. É como se fosse quase um escoramento, como se fosse aquele escoro básico que a gente dá às vezes em alguns móveis de casa, pronto, eles também faziam nisso. E esse escoro, né, é o contraforte, porque é uma forma de, basicamente, dar mais estabilidade à obra arquitetônica. E eles são quase sempre estão à vista, esses contrafortes, tanto na parte interna quanto externa, tá? Eu não tenho nenhum exemplo aqui de imagem de contraforte, propriamente dito, na arquitetura, mas eu tenho um esquemazinho para vocês entenderem como funciona mais ou menos o contraforte no arco. Ok, aqui tem um exemplo, tá? Uma estrutura, tá? Um desenhozinho para vocês entenderem como é que funciona essa questão mais arquitetônica do arco e do contraforte. Aqui é um arco que a gente chama de arco pleno. Cadê o mouse? Arco pleno. Por que arco pleno? Porque ele é arredondadinho, tá? Ele é como se fosse a metade de uma circunferência, tá? Metadezinha, um círculozinho. Então, por isso que é chamado de arco pleno. Essa pedra central aqui é a pedra fecho, é aquela que vai dar um certo equilíbrio ao arco. Quando se coloca ela, cria certo uma estabilidade. Porém, para essa estabilidade ficar bem assim, bem forte, bem firme, eles colocam o contraforte, que é como se fosse algo, um escoro, né, aqui do ladinho, para dar essa sustentação maior à obra, ok? Então, funciona dessa forma, beleza? Aqui a gente tem dois tipos de abóboda. A abóboda de berço e a abóboda de aresta. A abóboda de berço é essa aqui, é como dois arcos plenos e a junção deles, tá? E aqui é uma abóboda de aresta, como se fosse quase que duas abóbadas de berço unidas. Se você observar, é bem isso mesmo. Como se eu tivesse pegado essa abóboda aqui, colocado aqui, e pegado outra desta e colocado aqui. Percebe? Como se fosse o cruzamento de duas abóbadas de berço, dá uma abóbada de aresta. Pronto, isso a gente vê na arquitetura, ok? Aqui alguns exemplos arquitetônicos, tá? Dos arcos e das colunas e os capitéis. Aí percebe que os capitéis, eles são decorados de forma diferente, tá? Com presença de figuras mitológicas da própria Bíblia ou figuras referentes à Bíblia, anjos, santos, monstros, ok? Tudo é muito detalhadozinho. Aqui é o interior, tá? Da Catedral de Pisa, onde a gente consegue ver de forma bem sutil, tá? Tá bem discreto aqui no canto uma abóbada de aresta. E a gente percebe essas colunas aqui e já estão mais equilibradas, né, na questão estética. Tipo assim, é a mesma imagem que está colocada nas colunas. E aqui é a nave da catedral,
tá? Só para vocês entenderem, porque a Catedral de Pisa, como ela é um representante da arte romântica, e realmente a Catedral de Pisa, ela é um dos principais exemplos, tá? Basicamente é o principal exemplo da arte românica. Seguinte, quando você observa, ela é toda ó, estruturadazinha dentro, ó, tem os arcos, todos bem ornamentados. Ou a parte da cerimônia, né, onde fica o sacerdote, essa pintura aqui de Cristo, né, de Jesus. Então, ela é um dos expoentes, tá? E um dos principais expoentes da arte românica. A gente tá vendo aqui a parte dela interna, né? Vamos ver a parte dela externa? Aqui. Se você observar direitinho, a catedral, né, de Pisa, ela tem o formato, tá, de cruz. Se você observar, ó, vem para aqui, para cá, tá vendo? E tem também um outro bracinho desse para o outro lado, que aí dá esse efeito de cruz, ok? Uma abóbada que vem gigante. Aqui tem a famosa Torre de Pisa, porque quando a gente pensa, né, quando a gente fala de Pisa, a gente só lembra da torre, esquece que é todo um complexo, né? É todo um complexo arquitetônico, que é formado por três edifícios. A catedral, propriamente dita, que a gente tá vendo aqui, inclusive você observa, ó, é muito, ó, ser cheio de arcos e cheio de colunas, porque tudo tem essa referência com a Roma, né, com a arquitetura romana. Então, isso é um complexo arquitetônico. Aí a gente consegue ver esse complexo um pouco de cima, né, a vista de cima, onde no primeiro plano, na primeira parte, tem a Torre de Pisa, quase que não sai. A Torre de Pisa é aqui, tá? Que é aquela torre que é tortinha, que todo mundo quer tirar foto segurando a torre de longe. Aqui é a catedral, aí vocês conseguem ver realmente que ela é em formato de cruz, ó. A parte da frente, aqui, aqui, a nave. Não é perfeita? Ó, uma cruz. Tchac, 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 tchac. A cruz. Tá vendo a cruz? Acho que deu pra ver, né? Aqui, ó. Os bracinhos da cruz e a partezinha dela aqui todinha. Ok? Então, a base é a cruz latina. Então, quando você vê por cima, você também consegue enxergar um pouco. Muitas igrejas aqui de Recife e Olinda têm esse plano, tá? Eu não lembro o nome, quais são, mas tem algumas igrejas, porque, querendo ou não, tudo que foi criado na Idade Média de forma arquitetônica, você acaba encontrando, tá, em muitas igrejas que a gente tem aqui em Pernambuco. E mais atrás aqui, lá no fundo, a gente encontra outro prédio, que eu falei que eram três, né? Que é a Torre do Sino. Alguém se pergunta, por que o sino está separado da igreja? Porque nesse estilo e nessa proposta era essa ideia. A Torre do Sino, a Torre de Pisa, simplesmente a Torre do Sino. A catedral e aqui atrás, que todo mundo quer saber o que é, né? Que é o batistério. Batistério. É o lugar onde se fazia os batismos. Ok? Então, isso aqui é o complexo que eu chamo, né? Complexo arquitetônico de Pisa, que é composto pela Torre do Sino, que é a Torre de Pisa, a Catedral e o Batistério. O Batistério não está sendo mais utilizado, tá, pessoal, pelo que eu soube. Parece que não se tem mais batismo dentro dele, não. Acho que os batismos que são feitos, que imagina, super chique. Super chique ser batizado na Catedral de Pisa. Casar não, batizado. Imagina, show de bola. É feito dentro da catedral, tá? Então, seguindo, a gente poder ver o batistério mais de perto agora, né? Dando um outro ângulo de imagem desse complexo, né? Do batistério aqui, tá? Aqui você vê a catedral e mais aqui atrás, pena que eu tô na frente, né? A Torre de Pisa, ok?
No período românico, né, a escultura sempre cumpre a função de preencher os espaços vazios, tá? Desses elementos arquitetônicos. E, querendo ou não, tem um certa, né, elas querem atenuar a sensação de opressão criada pelo peso do edifício. Tipo assim, são edifícios muito grandes, muito largos, eles têm um certo peso. Inclusive, tem uma professora aqui de arte que ela fala o seguinte: quando você entra numa igreja românica, você estar na presença de Deus. Até ela faz com os braços abertos assim, porque para mostrar que era tudo muito largo, muito grande, muito pesado, né? Você sente o peso da presença de Deus. Então acho muito referente essa fala dela, eu coloco aqui também, tá? Aí novamente um tímpano para vocês verem, né? Aqui. E uma curiosidade, essa coluna aqui, ela é colocada depois que o tímpano está pronto, porque acredita-se que para dar um certo equilíbrio, né, e essa sustentação a esse tímpano, porque você vê que ele é extremamente grande e deve ser bem pesado. Então, para cair na cabeça de alguém não dura muito tempo, não. Acredito que eles estavam olhando assim. Aí eles criaram essa coluna aqui para dar. Cadê o mouse? Essa coluna aqui. Para dar essa sustentação a esse tímpano. Mas que não mostra todo esse peso, né, do edifício. Posso dizer, portanto, que a escultura, né, é um complemento natural da arquitetura. Vocês estão percebendo que basicamente tudo que a gente encontra de escultura está literalmente ligado à arquitetura? Pois é. A, as estátuas separadas a gente vai começar a perceber no próximo assunto, tá? A escultura dissociada da arquitetura. Mas aqui tá junto, é natural, ok? Inclusive adaptando-se a ela, né, a arquitetura, e servindo para decorar e contar as histórias. Então, muita coisa que a gente vai encontrar na escultura, né, são essa ideia de querer contar histórias, né, como eu já falei para vocês. E a gente encontra, tá, figuras humanas, monstros fantásticos, até formas geométricas, vegetais, principalmente também cenas da vida de Cristo, dos santos, que elas estão presentes, né, de forma externa, interna, das construções religiosas nesse momento. Como eu disse, a função da arte medieval era instruir os seus frequentadores, contar histórias, tá? Aí aqui a gente tem um detalhe, tá, de um capitel. É aquela parte de cima que fica da coluna, tá? Que é para poucas pessoas que conhecem a história da vida de Cristo, é uma dos momentos que todo mundo mais conhece, é esse capitel, tá? Que é aquele momento, né, que os três magos eles chegam com os presentes para o menino Jesus recém-nascido, tá? Aí você encontra aqui os três magos, um mago aqui, tá vendo? Outro mago aqui, outro mago aqui, tá? Aqui é o centro desse lado do capitel, porque para lá tem outra história que tu consegue ver. Aqui no centro da capitel tem a mãe, né, que é a Maria, com a auréola. Aqui o bebê, menino Jesus, que tem praticamente a metade do tamanho da mãe, né? Aqui com a sua auréola também. E uma coisa que eu chamo a atenção, vocês lembram das pinturas das Madonas, né, da mãe e do filho bizantinas? Tem uma certa referência aqui, tá? Você consegue ver que tem uma referência imagética na construção dessa imagem da mãe e do filho de Deus. Aqui é a estrela de Belém. É um pouco estranha, mas é a estrela de Belém. Aqui eu acredito, tá? Se alguém que estiver assistindo esse vídeo disser que não é, mas tudo bem. Eu acredito que seja a mão de Deus, né? Dizendo abençoado seja, que é esse símbolo aqui. Não é arminha, tá, pessoal? É abençoado seja, tá? E aqui é o
filho, né, que é Jesus, dizendo abençoado seja. Como é que eu leio essas mãozinhas, né? Como se Deus olhasse para Jesus e dissesse, né? Abençoado seja meu filho. E Jesus, né? Levanta a mão e diz: abençoado seja meu pai. Eu leio dessa maneira, ok, pessoal? Os relevos, né, mais frequentes que as estátuas individuais, porque o relevo o que é? Relevo é essa parte que a gente viu até agora, que tá totalmente ligado. Tem tá a pedra lá e ele tá por cima da pedra, mas ele não sai da pedra, entendeu? É um relevo, por exemplo. Isso é um relevo. O tímpano é um relevo, tá? Então, voltando para cá. São mais frequentes do que as estátuas individuais. Eles preenchem espaço ao redor, né, das entradas, como a gente viu o tímpano, das pilastras, como a gente viu. Eles aparecem nas pias, eles decoram arcos. Então, eles estão em capitéis, como a gente acabou de ver aqui. Então, esses relevos estão, que é uma parte de escultura, estão muito mais presentes do que as estátuas individuais. As estátuas individuais vão começar a aparecer mais, né, a partir do próximo estilo. A tendência não é que ele, assim, a tendência que eles queriam com esses relevos e com essa escultura é que eles não queriam deixar nenhum espaço vazio. Eles queriam que todo espaço tivesse imagem, tá? As imagens elas cumprem aqui o textinho. Rigorosamente é a função de decorar e de informar, como eu sempre bato na tecla com vocês. A função da arte, né, medieval era decorar e era informar. Na escultura, os fiéis encontravam, de certa forma, um patrimônio iconográfico, quer dizer, de imagem, tá, pessoal? E episódios familiares que todo bom cristão conheceria, como aquele momento do nascimento de Cristo e da chegada dos três magos, tá, visitando o Filho de Deus. A pintura, por sua vez, não chega a participar, né, ser tão participativa da arquitetura como a escultura, no efervescente do clima de inovações no período romântico, sobretudo na Itália. Ela continua, tipo assim, na penumbra das naves, ou sobre a luz tênue das cúpulas, tipo assim, ela continua com aquele teor decorativo, tá? Evocando uma mística de presença e tradição, né? Principalmente tradição oriental, que vem da arte bizantina. Então a pintura, ela vai ser um pouco mais... vai ser menos importante do que os relevos e a escultura na composição da arquitetura, mas ela vai existir também, tá? Aí eu trago exemplos de pinturas aqui, partes internas, tá? Que a gente vê. Que ela faz parte, ela tem uma certa importância, mas ela não é tão importante como a própria arquitetura e contra os próprios relevos, a própria escultura, porque ela preenche mais espaços. Que a ideia realmente é contar histórias, tá? Isso aqui é dentro da Catedral de Pisa, que vocês lembram que tem essa imagem que a gente conseguiu ver um pouco de longe, tá? E finalizando com essa pintura externa da Catedral de Pisa, ok? Que é também um momento da história bíblica que é bem conhecido de quem já leu ou quem já ouviu histórias, né? Que tem muita referência com aquele capitel. Porque se você observar direitinho, é a figura da Maria ao centro, né? E existem 4 anjos ao redor. E a auréola da Maria não fica só na cabeça, observa isso. A auréola dela não está só aqui. A auréola dela desce, ó, pro ventre. Então, é aquele momento que é anunciado que a Maria está grávida do Filho de Deus. Os anjos chegam e avisam isso. E essa é uma pintura que está na parte exterior da Catedral de Pisa, tá? Ok? Então, a gente termina por aqui. Até o próximo encontro. Tchau!